Olá, me chamo Natália Pinheiro De Angeli, sou aluna do programa de pós-graduação em inglês da Universidade Federal de Santa Catarina, mestranda, bolsista CAPES, e hoje estou aqui no segundo encontro mineiro de psicolinguística para apresentar para vocês o estudo fruto do meu TCC. Ele foi conduzido por mim, pela professora doutora Maílce Borges Mota e pelo doutor Eduardo Correia Soares. Ele foi intitulado Efeitos de Priming Sintático durante a Compreensão da Voz Passiva, um estudo exploratório com falantes nativos adultos de português brasileiro. Primeiramente, o nosso estudo buscou investigar efeitos de priming, certo? Mas o que é priming? Então, quero definir aqui que o priming sintático é o efeito de facilitação que a exposição a uma estrutura sintática gera no processamento posterior de uma estrutura igual ou semelhante. Essa definição foi tirada de Bock, 1986, Catherine Bock, que inclusive foi a primeira pesquisadora a utilizar o priming como uma forma de investigar o processamento sintático. Então, basicamente, no estudo de priming, a gente vai ter uma sentença prime e uma sentença alvo. Nós vamos olhar para a sentença alvo e procurar algum efeito de facilitação gerado pela sentença prime. E esses efeitos eles têm sido encontrados em várias línguas, tanto na produção quanto na compreensão. E em português brasileiro, na compreensão, eles foram demonstrados em tarefas de leitura automonitorada com crianças disléxicas e com baixa proficiência de leitura. Então, buscando adicionar à literatura da área dados advindos do português brasileiro e de uma população de falantes adultos, esse estudo fez parte de uma família de estudos sobre priming sintático conduzidos no Laboratório da Linguagem e Processos Cognitivos na UFSC, o LabLing. Nosso objetivo, então, geral, foi investigar o processamento sintático do português brasileiro durante a compreensão. Então, de forma mais específica, investigamos a ocorrência de efeitos de priming sintático durante a compreensão de frases por 22 adultos falantes nativos de português brasileiro. Para tal, a estrutura sintática de interesse foi a voz passiva analítica. Como estávamos olhando para a compreensão, para os efeitos de priming durante a compreensão, nós implementamos uma tarefa de leitura silenciosa automonitorada. Então, os participantes basicamente sentavam-se na frente de um computador e eles liam uma sentença que era apresentada uma palavra por vez e eles precisavam apertar uma tecla para que a próxima palavra aparecesse. Então, o software que nós usamos, o ePrime, ele gravava automaticamente esses tempos de reação. E os tempos de reação foram nossa variável dependente. Na condição experimental, as sentenças prime e alvo compartilhavam o mesmo verbo e a mesma estrutura sintática, a voz passiva. Então, se a gente for pensar nesse exemplo que eu trouxe aqui, a sentença prime foi algo como o perfume foi vendido pela moça, enquanto a sentença alvo foi algo como o carro foi vendido pelo senhor. Então, nós temos o mesmo verbo e a mesma estrutura sintática. Contrapartida, na condição controle, as sentenças prime e alvo compartilhavam o mesmo verbo, então nesse exemplo, vender, porém diferiam em estruturas sintáticas. A sentença prime estava na voz ativa, por exemplo, vendeu, enquanto a sentença alvo estava na voz passiva, foi vendido. Então, cada bloco continha uma sentença prime e uma sentença alvo, imediatamente após a sentença prime, e duas sentenças distratoras. E nós também incluímos perguntas de compreensão para controlar a atenção dos participantes. Então, nós calculamos um modelo linear de efeitos mistos, com condição e tamanho das palavras como fatores fixos e participantes como fatores aleatórios. E os resultados indicaram que os participantes foram mais rápidos na leitura do verbo principal da estrutura-alvo na condição experimental, ou seja, quando sentença-alvo e sentença prime tinham não só o mesmo verbo, mas a mesma estrutura sintática. Então, a gente interpretou esse resultado como evidência preliminar de efeitos de priming sintático na compreensão de estruturas sintáticas complexas em português brasileiro por adultos falantes nativos. Agora, já estamos finalizando. Não podemos, contudo, com os dados vindos desse estudo, descartar a possibilidade de que esses efeitos eles tenham sido gerados pelo impulso lexical, ou em inglês lexical boost. Ou seja, esses efeitos podem ter sido gerados devido à repetição do mesmo verbo. Assim,
pesquisas futuras devem investigar efeitos de priming sintático durante a compreensão na modalidade escrita, sem a repetição lexical entre sentenças prime e alvo. Inclusive, um estudo nesse sentido já está sendo conduzido no LabLing. Então, aqui são as minhas referências. Eu quero agradecer a todos que me ouviram. Se tiverem qualquer questionamento ou quiserem manter contato, por favor, me escrevam.